tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, mude a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, mude a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, mude a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e a
as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sob todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sob todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
Jeremias 18, versículo 1. O vaso nas mãos do oleiro. Aleluia. Presta bastante atenção que essa palavra é profunda. A palavra de Iavé, o Senhor que veio a Jeremias, orientando, disponha-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com seu desejo. Então Iavé dirigiu-me sua palavra e disse: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino quer seja arrancado de sua terra, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e estabelecer, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então, do mesmo modo, me arrependerei do bem que previra e determinar a fazer-lhe. Amém? O 10 fala assim, vou voltar aqui o 10, ficou meio estranho. Se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então, do mesmo modo, me arrependerei do bem que previra e determinara fazer-lhe. Amém? Essa passagem aqui, eu já escutei muitas pregações em relação a ela, para mostrar em relação a pessoa, o ser humano, o crente, o cristão, a criação de Deus nas mãos de Deus, que é o oleiro. É uma comparação que o Senhor faz em relação a ele e nós que somos chamados de vaso, somos chamados de vasos de barro. Nesse contexto de Jeremias, o Senhor trouxe uma palavra profética para Jeremias em relação à nação de Israel, a nação como um todo. Porém, essa referência é usada também por Paulo, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 9. Lá ele já coloca essa referência como a indivíduos, a cada pessoa como vaso. Uma comparação de que nós somos barro, nem vaso não, barro na mão do oleiro, para a formação de um certo vaso, ou de uma formação de uma obra na mão de Deus. Só que entendendo esse contexto e o que Deus queria falar conosco, eu entendi uma profundidade a mais aqui. Esse texto, isso que o Senhor traz a Jeremias, leva a entender, o Senhor estava querendo mostrar, imprimir ali a Jeremias, a soberania dele. A soberania de Deus. Ou seja, o lugar onde o homem está e o lugar onde Deus está. A diferença, a soberania, a supremacia de Deus sobre toda a criação. Toda a criação. Porque vamos voltar aqui. Vamos começar aqui, só para a gente entender, trazer isso aqui, lógico que é uma comparação que o próprio Senhor criou para Jeremias ali, trouxe um exemplo para falar sobre ele mesmo. Né? Para que a gente possa entender as grandezas de Deus, a Deus usa de coisas que nós estamos acostumados, ou que possamos ver e tocar, para que ele possa trazer uma mensagem, porque ele é tremendo. Deus está numa dimensão sobrenatural. Não podemos entender Deus, mas ele nos faz entender o que ele quer passar, a mensagem dele, amém? A palavra do Senhor veio a Jeremias e colocou, dispõe-te, no versículo 2, já começa aí. Disposição.
Nós temos que ter disposição perante as coisas de Deus. Deus falou, se disponha. Primeira coisa que Deus falou para Jeremias, se disponha. Temos que ter disposição no reino de Deus. Temos que ter disposição a ouvir a Deus, a buscar a mensagem de Deus, a buscar entender a Deus. Versículo 2, né? Dispõe-te, desce à casa do oleiro. Descer nos coloca numa posição de submissão. Descer. Desce até lá. Né? Obedecer a Deus, muitas das vezes, nos leva a uma condição de humilhação diante de Deus. De submissão perante a soberania dele. Né? Porque nós não podemos nos colocar, como o próprio Senhor Jesus falou, Deus resiste ao soberbo. Não, a Bíblia diz duas coisas. Diz que Deus não resiste ao coração quebrantado. Não que Deus seja fraco, mas isso chama a atenção de Deus. O coração quebrantado, quebrado diante de Deus, aberto diante de Deus, quebrantado, quebrado, que quer dizer quebrado. Quebrar o coração diante de Deus. Isso chama a atenção de Deus, a ponto da Bíblia falar que ele não resiste. E a Bíblia também diz que ele resiste, o contrário, ao soberbo. Então temos duas situações. O soberbo é resistido. Resistir aqui, nesse contexto, é Deus lutando contra. Imagina Deus contra você. Resistir. Então, o soberbo de coração é resistido por Deus. E quem pode ser resistido por Deus? Quem vai conseguir, né? Ninguém, né? Então, isso mostra a condição que devemos ter de coração perante Deus. Quebrantado, coração humilde, né? Diante de Deus nós temos que nos humilhar. Essa é a verdade. Nós somos pequenos perto dele, então nós temos que ter essa consciência. E um coração quebrantado, quebrado diante dele. Quebrado quer dizer aberto, exposto, completamente entregue. Amém? Ele é o oleiro. Vamos ver mais sobre esse negócio do oleiro aqui. Então, desce a casa do oleiro. Então, essa casa do oleiro é uma condição de entrega, de diminuir-se diante de Deus. Para mim chegar nessa condição do oleiro, ou seja, ele foi lá fazer o quê? Deus falou, vai à casa do oleiro que lá te darei minha mensagem. Presta atenção. Desce à casa do oleiro e lá você vai receber a minha mensagem. Na condição que eu tenho de descer-me à presença de Deus com um coração humilde. Para quê? Para receber a mensagem de Deus. Eu desço, eu me diminuo perante Ele. Coração humilde. Essa é a condição de chegar à casa do oleiro. Aí fala aqui no 3, desci à casa do oleiro e eis que lá estava ele. Né? Então, quem desce, encontra. Ele vai ver o oleiro. Concentrado na confecção de sua obra. Aqui tem uma coisa interessante. Sua obra sobre uma roda de madeira. A obra de Deus estava também sobre outra obra de Deus. Porque a roda de madeira também era parte de tudo que o oleiro estava fazendo. Era também uma obra de Deus. Se o vaso e o barro é obra de Deus, a roda de madeira onde se encontra o barro também é uma obra de Deus. É uma obra que foi feita para se fazer uma outra obra. O que eu quero dizer? Que tudo que vivemos, onde estamos colocados, onde fomos inseridos, também foi preparado por Deus para uma obra em nós. Consegue entender isso? Eu falo de tudo, não só circunstâncias, situações, família e tudo mais, mas da própria criação. Toda essa criação onde vivemos, vamos dizer aqui, nosso ecossistema, nosso planeta, ela é completamente favorável à vida do ser humano. É como se realmente, como a Bíblia diz, foi criado para que o ser humano vivesse. Não dá para ser um acaso. E até mesmo essa roda de madeira, como diz aqui, foi criada por um fim. Para que o barro ou a obra de Deus fosse colocado sobre e dali fizesse uma outra obra de Deus. Uma obra que foi feita para se fazer uma outra obra.
Então vamos trazer aqui mais para perto. Não vamos lá no começo, não vamos em Gênesis. Vamos colocar um contexto nosso, da igreja, da minha vida, da sua vida. Isso aqui mostra a soberania de Deus. Porque até onde nós estamos inseridos também foi feito por Deus. E também tem um propósito em Deus para a obra final, que é a construção do vaso. Uma construção que Deus, uma obra que Deus faz em cada um. Consegue entender isso? Não tem nada fora do controle. Está tudo previamente feito por Deus para um fim. Não tem nada fora do controle. Está tudo nele. No contexto que Paulo usa em Romanos 9, do vaso também, ele usa essa referência dessa passagem do oleiro para realmente falar de indivíduos que somos como vasos de barro, como barro na mão do oleiro, onde lá ele usa essa passagem assim, como um vaso de barro pode olhar para o Criador, para o oleiro e falar, por que me fizeste assim? Que direito o vaso que está na mão do oleiro, que é uma obra dele, vai dizer, por que me fizeste assim, por que me fez daquele jeito? Isso aqui só fala de soberania. Aqui está falando de soberania de Deus. Lá em Romanos 9 também fala de soberania. Como que o vaso de barro, como é que o barro pode virar para quem o criou e falar, por que me fez assim? Eu vou trazer uma... vou traduzir aqui. A base dessa mensagem é o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso que Deus estava falando. Você é barro, eu sou o Criador. Eu faço com você o que eu quiser. É isso que ele está falando. Você não tem muita escolha, só tem uma. Fique do meu lado. Porque aqui para frente a gente vai entender. Nossa, Deus é mau, ele pressiona. Não. Ele nos dá direito, sendo tudo isso que ele é, ele ainda nos dá o direito de termos relacionamento com ele. Há diferença de nível. O que Deus quer com relacionamento conosco? Esse é o amor. Uma pessoa, vamos usar uma pessoa natural. Muitas das vezes, não são todas, claro. Muitas das vezes uma pessoa com uma situação aquisitiva maior, aquisitiva, dinheiro, intelecto e tal, de grau de estudo, ela já não consegue ter uma relação com uma pessoa da comunidade. Você vê. Já não consegue. Não tem nada a ver. Não fala das mesmas coisas, não vive as mesmas coisas, não tem as mesmas coisas, não entende das mesmas coisas. É difícil ter uma relação. Imagina Deus soberano, perfeito, puro, tendo relação com o pecador. Isso é o amor. Isso nos mostra o que Jesus falou. Aprendam de mim que sou humilde. O próprio Senhor Jesus falou isso. Ele estava falando sobre isso. A Bíblia diz que o Senhor se esvaziou de si mesmo. Deixou a sua glória. Ele se esvaziou da glória dele para poder ter contato com o ser humano. Amém? 5. 4 primeiro. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso do mesmo barro, porém outro, digamos assim, de acordo com o seu desejo. Mais uma vez mostra a soberania de Deus. O vaso quebrou, ele fez outro vaso do mesmo barro, porém conforme o seu desejo. Deus está no controle. Ele está com poder total sobre nós. Não tem como esse vaso sair da roda que está girando. Para onde esse barro vai? Só se for jogado fora. Era barro, lançado de qualquer maneira, se tornou algo importante na mão do oleiro, que vai se transformar num vaso, numa obra completa. Muitas das vezes nós vemos ou não entendemos que a obra de Deus está sendo feita na nossa vida, e muitas das vezes somos quebrados por ele, ou nos despedaçamos por fraqueza mesmo, não aguentamos a obra, mas a verdade é que o Senhor sempre nos faz de novo, nos conserta.
faz um novo. Aqui fala que é outro vaso, porém do mesmo barro. É uma obra nova de Deus na nossa vida. Ele tem esse controle. Aleluia? Aleluia. Aí vem aqui o 6, falando de soberania de novo. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro, sua obra de barro? Indaga o Senhor, eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, a casa de Israel. Então, assim como é o barro, é a nação de Israel, porém no capítulo 9 de Romanos, Paulo usa essa referência, esse exemplo para colocar como indivíduos, ou seja, cada um de nós, na mão de Deus, somos como barro. Ele forma, ele faz, ele molda, ele tem o controle. Está sobre a roda dele que gira. Até a estrutura que nós estamos inseridos é de Deus. Para um fim, rodar, girar, para que seja formado uma obra. Consegue entender? Vocês conseguem mergulhar junto comigo nisso? Isso é profundo e poderoso e maravilhoso ao mesmo tempo. E aqui, continuando aqui, no 7. Se algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua infidelidade, malignidade, então eu voltarei atrás da ordem de punição que houvera previsto e decretado. Ó. Então Deus mostrou esse exemplo todo para mostrar a soberania dele, mas também deu um caminho. Qual que é o caminho? O caminho do arrependimento, o caminho da obediência. Ou seja, quem está com Deus está em paz. Mesmo sendo barro, mesmo sendo vaso, mesmo estando nas mãos do oleiro, quem se arrepender, cooperar com Deus, andar com Ele, com a palavra dEle, vai ter misericórdia. Uma vez eu estava vendo um pastor, não lembro quem era no rádio, se eu não me engano. Ele falando sobre a obra do moleiro, de verdade. Como é que funciona? Ele pega o barro, a argila ali, entendeu? O barro lá, que é a argila, e vai formar ali o vaso. Ele molha com a estopa e molha com água. Passa a estopinha com aguinha. Para molhar. Para quê? Para ficar mais fácil moldar. Mas quando a argila não ajuda, está dura, e a água não está penetrando por algum motivo, lembrando que a água também é um dos símbolos do Espírito de Deus. Água. A água não está entrando nesse barro duro. Não está cooperando, o barro está difícil. Sabe o que o oleiro faz? Dá paulada no barro, para poder amolecer. Ele bate. Porque ele é mau, ele não gosta desse barro, vou quebrar esse barro. Não, ele está maciando o barro. O barro está duro. Não está cooperando. Não vai dar para fazer obra nenhuma com esse barro duro. Então, a aguinha não está penetrando, paulada. O que eu entendo? Temos que cooperar com Deus. Deixar a água de Deus entrar na nossa vida. Senão a paulada vai vir. Não é por maldade de Deus, não. Deus não tem maldade. É para que a obra seja completa. A paulada é para amolecer o barro, que está difícil, tá duro. Barrão duro, difícil de moldar, vai quebrar. Não vai formar nada que presta. Então, às vezes, vem a aguinha, se cooperar, se a água penetrar, vai ser mais fácil. Se não penetrar, paulada. É assim. Aleluia. Então, a soberania de Deus é mostrada nessa passagem. Porém, Deus também fala aqui, olha, eu sou soberano, mas acontece, eu dou um caminho. Se uma nação, aqui ele está falando do 7 para frente, que eu falei, eu falar que vai ser arruinada, arrancada da terra, por maldade, desobediência à minha palavra, eu falei isso e vou fazer.
Mas se eles se arrependerem, deixarem de lado a maldade, deixarem de lado o pecado, começar a obedecer minha palavra, eu vou voltar atrás. Não vou fazer isso. Presta atenção. Tudo gira em obediência a Deus. E aqui no 9 ele fala, e no momento em que no 9, ó, e no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e estabelecer, no caso crescer, né? Se eles fizeram o que é mal perante mim e não deram ouvido à minha voz, então eu mesmo, do mesmo modo, me arrependerei do bem que previra determinar a fazer-lhe. Ou seja, ao contrário. Se uma nação está mal, vamos colocar um indivíduo, Deus tem falado, tem mostrado, tem ministrado, a pessoa está dura, não quer obedecer, não obedece a Deus, segue os seus próprios caminhos e paixões. Mesmo que Deus falou, Deus vai fazer o que ele tem que fazer. Às vezes dá uma amaciada no barro. Mas se a pessoa voltar atrás e se arrepender e começar a seguir, Deus falou que tira a mão, não vai fazer isso. E vice-versa também. E aqui ele está falando, ó, se eu falar que vou crescer uma nação, vai estabelecer, ela vai ser abençoada, vai edificar, mas se essa nação não der ouvido ao que eu estou falando, ao que eu estou direcionando, eu vou voltar atrás, não vai progredir. Muitas vezes acontece isso. Uma pessoa recebe uma palavra de Deus, é Deus falando. A pessoa fica toda e não acontece. Por que não acontece? Ah, não era de Deus? Esse profeta era falso? Acontece de ter mentira, mas às vezes acontece isso aqui. A pessoa volta o coração contra Deus, não dá ouvido porque Deus está falando, não obedece a palavra de Deus. Não adianta só ir na igreja, só se reunir como nós aqui. João 14, 21. Aquele que tem as minhas palavras e as guarda, as obedece, este é o que me ama. O que ama a Deus é o que obedece a Deus. Não é o que canta, deixa queimar, deixa queimar. Não é esse. Não é cantar bonito. É obedecer a Deus. Guardar a palavra de Jesus. Mudar de vida por causa da palavra. Esse é o que ama a Deus. E lá diz assim, fica claro. O que me ama será amado pelo meu Pai. E por mim também. Nós vamos morar nele. Vamos vir e vamos fazer morada nele. Esse vai conhecer a Deus. Porque tem gente que fala, não conhece a Deus porque não conhece a Bíblia. Não conhece a Deus porque não vai na escola dominical. Tem muito disso. Não basta também só conhecer a Bíblia. Pode ler isso aqui, estudar na escolinha, estudar na faculdade. Se não guardar a palavra no coração, pode estudar isso aqui, ó, saber tudo. Hermenêutica, não sei o que lá. Não vai conhecer a Deus. Conhece a Deus quem conhece a palavra, claro, mas guarda e obedece. Obediência. Obedecer. Não é conhecer somente, é obedecer. Aí Deus vem fazer morada. É o que está falando João 14, 21 em diante. Fazendo morada em sua vida, aí você conhece. Mora em você. Não tem como você não conhecer. Então fica claro aqui que mesmo Deus falando algo, a sua atitude perante Ele pode fazer mudanças. Pode mudar. É o que ele está falando aqui. Se eu determinar que vai ter praga, vai se lascar. A pessoa se arrepender, a nação se arrepender, voltar o ouvido para mim, o coração em mim, eu volto atrás. Mas também se for o contrário, eu falar que vai edificar, vai ser só bênção, bababá, voltar as costas para mim, não ouvir minha palavra, não dar ouvidos ao que eu falo, a minha palavra, minhas leis, também me arrependo, também volto atrás. Então essa passagem nos fala da soberania total de Deus, do controle total, não só de vidas, mas também de circunstâncias, e de todo o cenário que nos cobre, que é para uma obra maior. E por fim, soberania também em relação a
eu sou soberano, sou Deus, você é o vaso, você é o barro, porém tem uma escolha para você. Eu deixo você escolher. Se você me obedecer, se você ouvir a minha palavra, se você andar comigo, não só conhecer a escrita, mas a obediência, viver por causa dela, aí sim, tudo vai bem. O problema do ser humano, eu tenho visto isso, não é com Deus Criador. Porque muita gente, até os ateus, creem que foram criados de alguma maneira. Então eles não têm problema, as pessoas não têm problemas em aceitar que foram criadas. Não tem problema. O problema das pessoas é com a lei de Deus. Elas aceitam Deus, mas quando tem que aceitar a palavra de Deus, a lei de Deus, ou seja, parar de adulterar, parar de mentir, parar de enganar a esposa, parar de roubar no trabalho, aí é que é o problema. Eles não querem fazer isso, não querem parar. Foi o que Jesus falou. Foi o que Jesus falou. Vocês preferem o mal. Isso é preferir o mal. Ah, que Deus não sei o quê. Não é isso. É porque não querem abrir mão de fazer o mal. O adúltero, a adúltera, não quer parar de adulterar. Quando ele pensa que tem que parar de fazer aquilo, ele não quer Deus. É o que Jesus falou. Amaram mais as trevas do que a luz. Jesus falou isso. Jesus sabia, sabe disso. Falou isso. O problema de vocês não receberem a minha palavra não é por causa que eu sou judeu, não é porque eu sou galileu, não é por causa nada disso. A questão é que vocês amam mais as trevas do que a luz. É só isso. Ah, é porque é brega ser cristão. É chato o crente falar na minha cabeça. É ridículo. Não é isso. Não tem nada disso. É porque ama as trevas. Amém? É isso que acontece. É ruim de escutar? Demais. É horrível. Mas a verdade é essa. Não é porque Deus não tem nada de ruim em Deus para as pessoas não aceitar. Deus é perfeito. Tudo que fala de Deus na Bíblia é lindo. Todo mundo quer ver anjo, porque brilha, que é lindo, que é maravilhoso. Quer ver Deus, mas quando tem que aceitar a lei de Deus, então eu prefiro não. Se não tivesse a lei, fosse só Deus e a glória, todo mundo ia querer. O problema não é com Deus. O problema é a lei de Deus. O problema é amar as trevas mais do que a Deus. É esse o problema. Amém? Somos vasos. Somos barro, na verdade. Deus está forjando, está fazendo uma obra em nós. Temos que amar mais a Deus do que as trevas. Abandonar mesmo o pecado. A Bíblia fala, para de mentir, então para de mentir. Não adianta quando a pessoa ligar, estou chegando, está em casa ainda. Isso é mentira também. Eu vejo os cristãos fazendo isso. É mentira, gente, meu Deus. Aí eu sou chato, eu sou religioso. Mas é mentira, fazer o quê? Para mim, ser perfeito, nunca. Não sou, meu Deus. Longe disso. Erro toda hora. Mas a gente tem que ver que é assim. Foi Deus que falou. Para de mentir, é mentira. Mente toda hora, engana. Eu vi um irmão, uma vez falou para mim, tem uma empresa e tal, mas aí lá, se eu não fizer o que eles mandam fazer, eu fico sem empresa, sem trabalho, sem contrato. O que é? Eu tenho que assinar uns papéis lá, que... os caras roubando da empresa e ele assinando. Tipo assim, foi, digamos que... deu tanto lá no contrato. Aí o cara faz um documento falso que deu mais, ele tem que assinar. Não, mas se você não assinar, irmão, aí eles vão para outra empresa, eu fico sem emprego. Eu fico sem contrato. Não falei nada, eu falei assim, mas não é mentira, você não está enganando e roubando e tudo mais junto aí. Aí a pessoa acha ruim você falar. Mas é isso. É isso. Não é conhecer, é obedecer. Mas aí não vão gostar de mim, aí não vão querer andar comigo, aí vão... Cara, fica com Deus. Se a pessoa não for andar com você porque você está seguindo a palavra, é melhor que não ande mesmo, não. Fica com o Senhor.
Não é ser radical, não. É só ser obediente. Não tem nada de radical. Não tem nada de radical. Radical, coisa nenhuma. É só seguir. Leu aqui, é mentira? Não vou fazer. Deus não quer que eu faça isso. Não vou fazer. Ah, mas bobeira, não dá moral. Amém? Porque aqui ele falou, ó, aquele que não ouvir minha palavra, mesmo que eu diga que vai, mesmo que eu tenha falado, e foi ele que falou. Eu falei que ia progredir, que ia construir, mas virou as costas para a minha palavra, então já não vou mais. Ou seja, Deus falou, por que não aconteceu? Não foi Deus que falou? Não, vai ver a sua vida. De repente, você que fez Deus mudar de ideia. Olha para ti. Vê o que aconteceu. Aleluia. Amém. Vamos orar.